Imagine um mundo em que, de repente, todas as ferramentas desaparecem. Todos os prédios, carros e máquinas, ou até mesmo ferramentas básicas como facas, martelos e pás, somem. Como seria a economia se tivéssemos que fazer todo o trabalho apenas com as mãos nuas? Essa era a situação em que vivia o herói desta história. Em uma ilha remota, havia um pescador. Talvez chamá-lo de pescador seja generoso demais, porque em um mundo sem ferramentas, sua luta pela sobrevivência consistia em se jogar no mar e fazer tentativas desesperadas de pegar peixes com as próprias mãos. Não era uma vida fácil. Todo esse esforço resultava na captura de apenas um peixe por dia, exatamente o suficiente para sobreviver. Uma noite, completamente molhado, com os olhos ardendo por causa da água salgada, ele estava deitado na praia, olhando para as estrelas e pensando em como poderia melhorar sua vida. Foi então que teve uma ideia brilhante. Se eu conseguisse apenas estender o alcance da minha mão, talvez conseguisse observar os peixes de cima da água e provavelmente pegar mais. Ele decidiu que na manhã seguinte não iria pescar. Em vez disso, dedicaria o dia a implementar seu plano. Ele procurou na floresta um galho reto e resistente, que com muito esforço conseguiu quebrar. Depois, com uma concha afiada encontrada na praia, tentou apontar a ponta do galho, o que levou horas. Finalmente, naquela noite, caiu na areia, exausto de fome. Ele não comeu naquele dia para poder construir sua invenção, mas estava feliz, porque em sua imaginação já estava sentado sobre uma pilha de peixes capturados com a ajuda dela, adormecendo satisfeito. Na manhã seguinte, decidiu chamar sua invenção de lança. Motivado, pegou a lança e começou a trabalhar. Como a água salgada não inundava mais seus olhos e a ponta afiada da lança era mais eficaz que suas mãos, ele conseguiu pescar 2 peixes naquele dia. Bem, ainda não era uma pilha de peixes, mas a economia da ilha havia crescido 100%. Mais importante ainda, isso abriu para ele muitas outras possibilidades. Agora ele podia pescar dia sim, dia não, consumindo o peixe do dia anterior. Ele também podia pescar todos os dias, como antes, e secar o peixe excedente para armazenar para tempos difíceis. Outra opção era usar o tempo livre para implementar novas ideias e aumentar sua capacidade produtiva. Isso resultaria em mais riqueza e na expansão da economia da ilha. Essa história nos leva a um princípio econômico simples. A riqueza é criada por meio do sacrifício pessoal e da disposição em correr riscos. O pescador consumiu menos do que podia e assumiu o risco de que seu plano poderia não dar certo, o que significaria passar fome o dia todo. A produção da lança, feita em detrimento da pesca, pode ser simplesmente chamada de poupança. Nesse caso, a poupança foi um peixe que ele certamente teria pescado se tivesse ido ao mar. Ele usou sua poupança para fazer uma lança. A lança é um bem de capital, porque faz parte de sua poupança algo que, por si só, não tem valor direto para o pescador, mas serve para alcançar o que ele realmente deseja. Afinal, o pescador não quer ter uma lança, ele quer ter peixes. O capital, portanto, é uma parte da poupança que ele usou para aumentar sua própria produtividade. Vamos avançar para o nosso mundo atual para ilustrar esse exemplo. Na vida real, 2 amigos conseguiram um emprego muito bem remunerado em uma empresa chamada Corporação X. O empregador ofereceu a cada um deles 10 mil por mês. Sem acreditar em sua sorte, um deles, vamos chamá-lo de Pedro, comprou imediatamente uma casa grande com jardim, financiada. A prestação mensal da casa era de 3 mil. Ele comprou um carro de luxo, também financiado, pagando 2 mil por mês. As contas do apartamento, os custos de uso do carro, contratação de um jardineiro e de uma faxineira, somavam outros 2 mil. Pedro gastava o restante com refeições em restaurantes caros e com saídas com amigos que, surpreendentemente, se tornaram mais numerosos depois que ele conseguiu o novo emprego. No fim do mês, ele não tinha mais nenhum dinheiro na conta. Enquanto isso, seu colega Thomas Econômico conhecia a história do pescador, que era contada em sua família há gerações. Depois de conseguir o emprego, ele alugou um apartamento de tamanho médio, pelo qual pagava R$ 1.500, pois achava que os imóveis estavam muito caros para comprar naquele momento. Então, decidiu esperar por uma oportunidade melhor.
Seu bilhete mensal do metrô custava R$ 100. As outras contas do apartamento somavam 400. Thomas Econômico também gostava de jantar fora e encontrar os amigos, mas decidiu que, para lazer, não gastaria mais do que 500 por mês. Na maior parte dos dias, fazia refeições em casa, tentando evitar o desperdício de alimentos, o que lhe custava mais 500. Dessa forma, Thomas conseguia economizar 7.000 todos os meses. Os anos se passaram e Pedro zombava de Thomas. Costumava dizer: "Vai viver, cara. Para de ser pão duro." Ou então: "Como vai seu carro?" "Ah, desculpa. Esqueci que você ainda anda de metrô." Thomas se sentia incomodado, porque também sonhava com uma casa grande com jardim e um carro de luxo. Mas o bom senso prevaleceu sobre os caprichos. Ele investiu suas economias em diversos projetos. Abriu uma pequena loja no bairro, onde contratou um funcionário. Após pagar todos os custos, seu lucro era de R$ 1.000. Ainda assim, ele não aumentou seus gastos. Depois de algum tempo, Thomas abriu um restaurante, do qual tirava um lucro de 2.000. Mais tarde, comprou um imóvel em parte financiado e o alugou para diversas empresas como espaço de escritório. Seus ganhos, depois de pagar o empréstimo, somavam 4.000. Thomas continuou agindo. Com o tempo, os lucros de todos os seus projetos já chegavam a 15.000 por mês. De repente, tempos difíceis atingiram a Corporação X devido a algumas decisões ruins e a uma crise global. A empresa teve que demitir 2.000 funcionários. Entre eles estavam Pedro e Thomas. Thomas sofreu um leve abalo em seu orgulho, pois ninguém gosta de ser demitido. Mas, fora isso, não se importou muito com a situação. Ele tinha uma renda de 15.000 por mês proveniente de seus investimentos, além de grandes economias. Pedro, por sua vez, entrou em pânico. O banco exigia o pagamento dos financiamentos, e Pedro só conseguia pagar metade. Na primeira semana, os amigos ainda o chamavam para sair, mas, ao perceberem que ele estava com problemas financeiros, os convites começaram a desaparecer rapidamente. Pedro recorreu a empréstimos com familiares para sobreviver, mas durante a crise econômica, ninguém queria contratá-lo, e certamente não pelo alto salário que ele recebia antes. Por fim, Pedro decidiu vender a casa e o carro, pois não conseguia mais pagar nem as parcelas mínimas. O valor do carro, embora estivesse em perfeito estado, caiu drasticamente, porque já tinha alguns anos e ninguém queria comprá-lo. As pessoas estavam economizando, incertas quanto ao futuro. A casa também perdeu valor, pois Pedro a havia comprado em um período de grande prosperidade e crédito barato, o que havia inflado os preços dos imóveis. Como resultado, descobriu que o valor de mercado da casa e do carro era igual ao valor dos empréstimos que ele ainda tinha que pagar. Pedro ficou profundamente abalado ao perceber que, após tantos anos pagando as prestações, agora não tinha mais nada. Ainda assim, precisou vender, pois precisava de dinheiro imediatamente. Alguns dias depois, Thomas ligou para ele e disse que compraria tanto o carro quanto a casa. Durante a transação, conversaram como velhos amigos. Pedro contou sua situação, e Thomas, sendo um homem cheio de empatia, disse: "Olha, meu amigo, eu estava justamente me aposentando antecipadamente. Preciso de alguém competente para cuidar dos meus negócios. Eu sei que você é um ótimo profissional. Que tal trabalhar para mim por 3.000 por mês?" Pedro sentiu um grande alívio. Finalmente, alguém queria contratá-lo. E agora, ele não tinha mais os empréstimos pesando sobre suas costas. Ele aceitou o emprego oferecido por Thomas, alugou um apartamento pequeno e começou a poupar. A história do pescador foi baseada no excelente livro de Peter e Andrew Schiff, Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra. Recomendo a leitura se você estiver interessado nas conclusões da segunda parte da história. No site da Amazon, você encontra: a verdadeira riqueza nasce do sacrifício inteligente, da poupança e do investimento produtivo. Quem pensa no longo prazo constrói liberdade. Quem vive apenas para o presente arrisca a própria estabilidade. A história é uma poderosa lição sobre o papel do capital, do esforço produtivo e da prudência financeira. Ela mostra que não é a sorte ou o salário que define o futuro de alguém, mas sim como essa pessoa escolhe usar seus recursos, especialmente seu tempo, sua renda e sua capacidade de adiar recompensas imediatas em prol de ganhos sustentáveis.
Quando melhoramos nosso padrão de vida, é muito importante manter nossos desejos materiais controlados para não acabar cheio de dívidas e contas para pagar. Precisamos evitar a comparação com os outros, afinal, é melhor ser rico do que parecer rico e viver endividado. O Thomas, apesar de ser ridicularizado pelo Pedro, soube controlar o ego e investir no seu próprio negócio, criando ativos financeiros para que no futuro pudesse usufruir um pouco mais do seu dinheiro. Qual a maior lição que você aprendeu nesse vídeo? Não esqueça que toda terça e sexta tem vídeo aqui no canal. Curta e clique em hypar esse vídeo se gostou. Muito obrigado por assistir.